do PSC no Mato Grosso do Sul, com a palavra. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, ouvintes da TV Senado, da Rádio Senado, ouvintes geral. Apresentei a esta casa recentemente um projeto de lei que objetiva restringir ou perturbar a circulação em via pública grupos de pessoas convocadas pelas redes sociais, militâncias políticas, pedestres e outros, sem autorização do órgão ou da entidade de trânsito competente. O que defendo com esse projeto, senhor presidente, é a necessidade de coibir os abusos que vêm sendo cometidos em todo o país por manifestantes que a todo momento e sob qualquer pretexto interrompem, sem aviso prévio, a circulação de pessoas e veículos em estradas, ruas e avenidas, causando transtorno a toda a população brasileira. Bastou que eu apresentasse o projeto e passou a surgir inúmeras acusações, nas suas formas mais variadas, de que sou contra a liberdade de manifestação e outras coisas do gênero. Assim, torna-se imperativo esclarecer o propósito do projeto. Gostaria de dizer que tão importante quanto o direito à manifestação é o direito de ir e vir, consagrado no artigo 5º, inciso 15 da Constituição Federal Brasileira. Senhor presidente, no meio desse trânsito interrompido, já ocorreu em maio desse ano, no Rio Grande do Sul, numa ambulância onde tinha um enfermo gravemente ferido, que ele ficou parado no trânsito durante 2 horas, o que comprometeu a sua recuperação. E essa fonte é do site 0 Hora do Rio Grande do Sul. No meu estado, Mato Grosso do Sul, segundo o G1, em abril deste ano, houve uma perda de 13 mil frangos por causa de protestos nas vias principais. Havia falta de comunicação, realmente, aos órgãos como o DETRAN, de que haveria realmente essas manifestações. As manifestações políticas dignas desse nome têm exemplos admiráveis na história recente do país. A começar pela Marcha das Diretas Já, mais de 1 milhão de pessoas, passando pelo impeachment do então presidente Fernando Collor e chegando ao movimento a favor e contra o impeachment da presidente Dilma. Milhões de pessoas foram às ruas, de forma ordeira e pacífica, com propósitos claros, sem causar transtorno ao cotidiano da população. Essas manifestações, às vezes, com 1 milhão de pessoas, tiveram sempre horários marcados, em horas e local de menor movimento, data e local previamente informados às autoridades e, sobretudo, não houve violência nem danos ao patrimônio público e privado, de quem quer que seja. Assim, são as manifestações democráticas dignas de ser protegidas pela Constituição Federal e, principalmente, pelas autoridades. Esse assunto, aliás, já esteve em discussão aqui no Congresso, quando do exame da medida provisória número 699 de 2015, assinado pela então presidente Dilma, que pretendia coibir as manifestações de caminhoneiros que estavam bloqueando as rodovias Brasil afora. A medida provisória estabelecia penalidades para quem usasse veículos para deliberadamente interromper, restringir ou perturbar a circulação em todas as vias do país. E o país assistia pela televisão essas manifestações que não eram nada ordeiras. Durante a sua discussão no Congresso Nacional, o relatório final, de autoria do senador Assir Gurgax, levado à votação e aprovado, incluiu acertadamente igual proibição
ao agrupamento de pessoas e pedestres que bloqueassem todas as vias públicas. No entanto, a Presidente da República vetou os dispositivos inseridos na medida provisória sob a alegação de que eles representariam grave ofensa às liberdades de expressão e manifestação. Ora, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é precisamente disso que se trata. O direito de manifestação, garantido no artigo 5 da Constituição Federal, não pode ser usada como pretexto para atropelar, ou melhor, para interditar o direito de ir e vir das pessoas inscrito nesse mesmo artigo. O Código de Trânsito Brasileiro define o trânsito em seu artigo 1º como a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolando os grupos e todos eles que possam conturbar essa situação. Então, nós temos aqui, diretamente na própria Constituição, as duas condições. Tem que haver uma harmonia entre a manifestação e o direito de ir e vir da população. Como se vê, a norma trata os pedestres como parte integrante do sistema de trânsito. Vivemos hoje sob o Estado democrático de direito, em que vige o império da lei. São exatamente a Constituição e as leis que devem reger a vida da sociedade, e não a vontade de grupos, mesmo que eles detenham funções públicas de alta relevância. Tenho certeza que a livre manifestação de opiniões só pode acontecer no regime desse Estado democrático, no qual ninguém, absolutamente ninguém, pode estar acima da lei. Assim, tudo que eu pretendo com esse projeto, meu prezado presidente, prezados ouvintes e telespectadores da TV Senado, é coibir os possíveis abusos de manifestações de pedestres, do mesmo modo que o fez o então presidente em relação a possíveis abusos dos caminhoneiros. Restabelecendo a vontade da maioria do parlamento, a lei precisa valer para todos, para que possamos viver e trabalhar em plena harmonia. Tenho convicção de que busco com essa iniciativa essa harmonia e plena liberdade de expressão da população, bem como o direito de ir e vir, como falamos anteriormente. O que, como o direito de ir e vir, que falamos anteriormente, o que representa a essência da democracia. É só nos estados totalitários de qualquer ideologia que os direitos e os deveres não são iguais para todos os cidadãos. Senhor presidente, reitero que o único remédio conhecido para que isso seja evitado é a democracia. Afinal, como dizia o grande presidente Churchill, a democracia é a pior forma de governo, ressalvado todas as demais formas que têm sido experimentadas de tempos em tempos. Então, mais uma vez, eu gostaria de enfatizar que o projeto não visa realmente a limitação e nem a restrição contra a liberdade de expressão, mas sim a harmonia entre os manifestantes e o direito inalienável dos cidadãos de ir e vir. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Bom, ouvimos, portanto, aí a fala do nosso senador Pedro Chaves, legítimo representante de Mato Grosso. E agora eu vou falar, senador.